Definitivo. Chris Martin e Dakota Johnson terminam o noivado. Dakota Johnson e Chris Martin terminaram o relacionamento mais uma vez. Isso é o que garantem fontes da revista People. Os dois estavam juntos entre indas e vindas há 8 anos. Desta vez parece definitivo. Pois é, gente, eu já vi muita amiga minha sendo feito de trouxa, ficando por meses e meses, ou até mesmo anos com o cara, e nada de um pedido de namoro, nada de um pedido de casamento. Mas esse caso da Dakota realmente se superou. Imagina você passar 8 anos com um cara, 8 anos, e ele não assumir um compromisso com você. E eu quis trazer esse exemplo dessa fofoca pra vocês pra falar sobre uma situação que muitas mulheres passam, que é o de você simplesmente se envolver com um cara que não te assume e que te faz perder um puta tempo da sua vida vivendo numa ilusão. Então eu quero falar com vocês sobre como que você pode identificar esse tipo de homem e quais reflexões que a gente pode fazer em cima de toda essa história da Dakota e do Chris Martin. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui pra vocês é da importância de você ter um alinhamento desde o início do relacionamento. Porque quando você tá conhecendo uma pessoa, é justamente esse o momento ideal para você conseguir se posicionar sobre quais são as coisas que você quer pro futuro, quais são as coisas que são inegociáveis para você. E é nesse momento que você tem que deixar muito claro que para você, uma coisa que é inegociável é você ter um pedido de namoro, você ter um pedido de casamento. E não tô falando que você tem que virar pra pessoa lá no início, quando vocês estão ficando, e falar, ó, eu quero que você me peça namoro, ou então eu quero que você me peça casamento. Não, é você deixar demonstrar em pequenas atitudes que isso é uma coisa importante pra você. Ou então, quando vocês estiverem tendo uma conversa mais profunda, você realmente verbalizar isso. Porque tem muitas mulheres que simplesmente aceitam ser ficantes eternos dos caras e nunca se posicionam sobre isso. Então, o cara acha que tá tudo bem, que a mulher tá gostando de estar naquela situação, e pra ele fica naquela vida confortável de, poder colocar a mulher no meio termo, não ter que assumir nenhum tipo de compromisso, e pra ele fica tudo bem. Então é muito importante ter um alinhamento de expectativa desde o começo, você conversar com o cara, você ver se ele é um cara que ele quer construir família, se ele é um cara que quer ter filhos, porque imagina, você começa a sair com o cara, você começa a namorar o cara, se relaciona com ele, só que é um cara que ele não quer ter filhos, e o sonho da sua vida é ter filhos. É um cara que, assim, ele não pretende casar, ele não tem um sonho de casar, ele gosta só de namorar, e o sonho da sua vida é se vestir de noiva, fazer uma festa, ter um casamento. E se vocês nunca param pra conversar sobre isso, vai chegar um momento que vai ter uma frustração de algum dos lados. E muito provavelmente vai ser o seu lado que vai sair frustrado. Então tem muita mulher que entrega todos os benefícios de um namoro, todos os benefícios de um casamento até mesmo pra um cara, antes mesmo do cara assumir alguma coisa com ela. E isso daí faz com que o cara tenha zero intuito de realmente te fazer um pedido, de realmente querer te assumir. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, assim. Se eu pudesse dar uma dica pra alguma amiga minha que tá começando a ficar com um cara agora, não entrega todos os benefícios pra ele agora, sabe? Você tem que ser uma pessoa que se preserva, você tem que deixar ele na expectativa de realmente te conquistar, porque, querendo ou não, o homem gosta desse jogo da conquista. Então você ser uma mulher que merece ser conquistada, ele sentir isso de você, sentir que você não tá entregando tudo logo no começo, faz toda a diferença. Isso faz com que o cara queira muito te assumir, faz com que ele queira colocar uma aliança no seu dedo e te enxergue realmente como uma mulher de valor. E eu até anotei aqui, pra não esquecer de falar pra vocês, alguns sinais que você pode começar a reparar pra você saber se um homem tá só te enrolando ou não desde o comecinho. Então, por exemplo, a Dakota poderia ter pensado em começar a reparar nesses sinais aí lá no comecinho do relacionamento dela com o Chris Martin, que eu tenho certeza que teria evitado muita dor de cabeça pra ela e ela não teria perdido 8 anos da vida dela. Então vamos lá. Primeira coisa, quando o cara evita conversas sobre o futuro. Você já tá ficando com o cara, já tem um tempo, você tenta puxar alguma conversa com ele sobre o que vocês têm, o que ele quer pro futuro, se ele vê você no futuro dele, você começa a fazer planos assim com ele e ele desvia, ele evita conversa sobre o futuro, fica aí o alerta. Outra coisa, se é um tipo de cara que sempre muda de assunto quando você fala de compromisso, muito provavelmente esse cara tá só te enrolando. Outra coisa, o cara que fala assim, putz, agora não é o momento, só que nunca fala quando que vai ser o momento. Essa história de, não é o momento, não tô preparada agora, gente, não, ó. Pelo amor de Deus. Outra coisa, esse é o tipo de cara que, assim, ele te mantém na vida dele, só que ele não te integra com a vida pessoal dele, não te integra com a família dele, com os amigos dele. Você tá ficando com o cara já tem um tempão e até agora ele não te apresentou a família dele, não te apresentou um amigo dele, sabe? É muito estranho isso. Eu com o Thiago, por exemplo, antes mesmo de a gente começar a namorar, eu já conhecia a mãe dele, já conhecia os avós dele, já conhecia os amigos dele, ele conhecia minha mãe, minha família, minhas amigas. Então, ter essa integração é um sinal muito grande de que o cara não tá te enrolando. Se ele te leva pra conhecer a família dele, se ele te leva pra conhecer os amigos dele,
ele. É um sinal de que o cara não tá te enrolando. Se ele não faz isso, mesmo depois de um tempo bom de vocês ficando, fica aí uma red flag gigante. Agora eu vou trazer pra vocês alguns sinais de que esse cara não busca relacionamento. Pra você começar a reparar se você tá saindo com um cara, se você tá ficando com um cara, presta atenção nesses sinais, que se ele fizer isso, muito provavelmente é o tipo de cara que não tá buscando relacionamento. Então é o cara que lá no comecinho, desde o começo, ele deixa muito claro pra você que ele não quer ser rotulado. Ele não quer que você rotule o que vocês têm de nada. Ele quer simplesmente deixar fluir. Gente, não tem disso. De verdade mesmo. Se você quer a pessoa na sua vida, se você pretende construir alguma coisa maior, se você pretende construir algo com essa pessoa, você tem que sim rotular. Essa história de, ai, não vamos rotular, balela. Isso aí é porque o cara não quer te assumir. Ou porque muito provavelmente ele tem outra e fala a mesma coisa pra ela. Aí ele tem várias e fala pra todos que não quer rotular nada, porque aí no final, se ele for descoberto, ele não sai como errado. Tá vendo como é fácil? Outra coisa, esse é o tipo de cara que começa a falar que teve traumas passados e usa isso como uma desculpa eterna. Falar, eu tive muito problema com a minha ex, sei lá o que. Olha, esse daí também é o tipo de cara que ele não tá buscando relacionamento. Ele tá realmente usando esse aí só como uma desculpa. A não ser que seja uma situação muito extrema, do tipo, ele teve um término muito recente, ou então aconteceu alguma coisa muito grave entre ele e a ex dele, e aí realmente, tudo bem, faz sentido, mas, sinceramente, um cara que tá buscando relacionamento, ele não vai nem ficar falando com você sobre ex. Vamos começar por aí. Outro sinal é um cara que vive uma vida extremamente individualista e não abre nenhum espaço pra adaptação. Então é aquele cara que ele vive pra ele mesmo. Então, ele não tenta encaixar você na rotina dele, ele quer que você se encaixe sempre na rotina dele. Então, final de semana, quando vocês vão sair, ele sempre faz com que você se encaixe no que ele vai fazer. Ele não pergunta pra você, tipo, o que você quer fazer? O que você gosta de fazer? Vamos fazer uma coisa diferente? Não, ele quer que você se encaixe na rotina dele do jeito que ficar confortável pra ele. Esse é o tipo de cara que muito provavelmente não tá buscando relacionamento, ele só tá com você porque simplesmente é um comodismo fácil. E agora eu vou trazer pra vocês, meninas, uma regra bem prática, que assim, eu falo pra todas as minhas amigas, todas elas já aplicaram isso e pra mim também fez todo sentido, que é uma regra dos 4 meses ficando. Que é bem assim, se você tá ficando com um cara já tem mais de 4 meses, e quando eu falo ficando, é você realmente conversando com ele frequentemente, praticamente todos os dias, você vendo ele praticamente todos os finais de semana, vocês já tendo uma proximidade maior, assim, realmente ficando mesmo. Porque tem gente que, assim, sai com um cara uma vez nesse mês, sai com ele ou no outro mês, depois no outro mês, depois no outro mês, e acha que deu 4 meses que tá ficando. Isso não é ficar. Você simplesmente saiu com ele 4 vezes na vida. Isso não é você estar ficando com a pessoa. Mas se você está ficando com um cara, já tem 4 meses e ele ainda não te assumiu, eu vou te explicar aqui agora o que tá acontecendo. Tem 2 opções. Tem 2. Até hoje ninguém conseguiu me dar uma terceira opção. Você tem 2 opções. Primeira opção, ou o cara já decidiu que você é a mulher que ele não quer namorar, só que você já entregou todos os benefícios de uma namorada pra ele, e por isso que ele continua lá, porque tá muito confortável pra ele, ele não tem que te assumir, você não pressiona ele pra que você seja assumido, você tá entregando todos os benefícios, então pra ele tá super confortável. Mas ele não vai te assumir como namorada, ele já decidiu isso e tá simplesmente ficando com você porque tá algo legal, tá tranquilo, tá fácil. Ou segunda opção, esse cara gosta de você, só que ele ainda não conseguiu enxergar que você realmente é a mulher que ele quer pra vida dele. E muitas vezes isso acontece, tá? Parece que não. A gente tem essa visão de que, desde o início o cara vai ver que eu sou a mulher que ele quer e pronto. Só que não é bem assim. Os homens são muito mais racionais que nós mulheres. Vocês podem parar pra perceber isso. Nós mulheres geralmente somos as pessoas que a gente se apaixona muito antes do que os homens. Os homens geralmente eles demoram mais pra conseguir se apaixonar, porque eles são racionais demais. Então eles pesam muito os prós, os contras, se vale a pena, se não vale, se você é a mulher que ele realmente quer casar ou não, antes de o cara realmente querer assumir um relacionamento. Nós mulheres não, muitas vezes a gente é assim, a gente no primeiro encontro a gente já se apaixona e se no terceiro encontro o cara pedir namoro, a gente aceita, tá? Muitos de nós somos assim. Só que os homens não, eles ponderam muito, muito, muito mais do que nós. Eu, por exemplo, com meu marido, se ele tivesse me pedido em namoro no primeiro encontro eu aceitava, eu não tô nem brincando, assim, eu já fiquei tão apaixonada logo no primeiro encontro que, assim, no primeiro encontro, se ele falasse, você quer namorar comigo? Eu falava, quero. Só que, no caso dele, ele demorou muito mais pra conseguir construir todo esse sentimento por mim, que ele sempre falava, assim, que quando ele começasse a namorar, ele nunca tinha namorado, foi a primeira namorada dele. Quando ele começasse a namorar, ele queria ter certeza que ele escolheu a mulher
que vai ser a mãe dos filhos dele. E muitos homens têm esse pensamento também, então eles ponderam muito, muito, muito antes de realmente assumir uma mulher. E o meu marido foi mais ou menos uns 4 meses que a gente levou até ele me pedir em namoro de fato. E eu tive que jogar ele contra a parede no final das contas, porque eu estava justamente nessa situação de estar na dúvida. Qual que é a situação que eu tô? Você já decidiu que eu não sirvo pra ser sua namorada? Ou então você ainda tá na dúvida sobre mim? E eu descobri que era a segunda situação. Outro ponto que eu quero levantar aqui com vocês. Um homem que leva a mulher a sério, ele vai te assumir. Não tem disso do cara falar, não, é que eu tô com muito problema na vida, tô com muito problema pessoal, problema financeiro. Por isso que eu acho que não é bom a gente começar a namorar agora, ou então por isso que eu acho que não é bom a gente casar agora, vamos ficar sem definir nada. Gente, não. Pelo amor de Deus, não caiam nesse papinho, isso daí é papinho furado. Até porque não existe essa história de tipo assim, vou assumir a mulher agora, a gente vai começar a namorar e eu vou ter que começar a pagar uma mensalidade pra ela, ou então, sabe, vou ter que obrigatoriamente comprar uma aliança de ouro que custa R$2.000 e aí eu vou me endividar todo, por isso que eu não posso começar a namorar. Não existe isso. Se o homem quer, ele vai fazer dar certo. Por exemplo, um exemplo aqui pra vocês. O meu marido, ele me pediu em casamento usando um anel de pirulito. Já viu aqueles anéis de pirulito? Pois é, foi isso que ele usou pra me pedir em casamento. Mas não foi porque ele tava sem dinheiro, mas sim porque ele tinha esquecido o anel. Outra história. Mas enfim, pra vocês verem, quem quer dar um jeito, o cara vai te pedir em casamento, em namoro, com um anel de coquinho, se precisar. Não precisa de ser uma coisa cara e tudo mais. Mesma coisa com casamento. Vocês não precisam de pensar em casar, essa história de que o cara, ele não me pede em casamento porque a gente tá sem dinheiro agora. Amiga, sabe quanto que eu gastei no meu casamento com meu marido? A gente gastou acho que uns R$200, R$300, que foi o preço do cartório, porque a gente se casou só no civil por enquanto. Vocês estão vendo? Então assim, quem quer dá um jeito. Então enfim, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra vocês, espero que tenha clareado a sua cabeça, espero que você tenha gostado dessas dicas, espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa, inclusive tenho vários outros vídeos nesse canal justamente sobre vários temas relacionados a relacionamento, então sugiro que você dê uma olhadinha também. E é isso, beijos.